Hoje, a democracia é um dos sistemas políticos mais valorizados no nosso mundo. Em boa parte dos países, é ela quem dá forma ao modo como escolhemos nossos representantes e participamos de maneira direta ou indireta das decisões políticas. Mas você já se perguntou como que a democracia surgiu? E mais, será que ela sempre foi da maneira que conhecemos hoje? A verdade é que o sistema democrático, inclusive o seu próprio nome, nasceu lá na Grécia Antiga. Em grego, a palavra democracia significa poder do povo. E entre as cidades-estados gregas, entre as polis gregas, nenhuma foi mais associada à democracia do que a polis de Atenas, considerada até hoje o verdadeiro berço da democracia ocidental. Foi lá que esse modelo começou a ser modulado, e foi de lá que herdamos muitas das ideias que utilizamos até hoje. Mas a democracia ateniense está longe de ser o ideal democrático que muitas vezes nos vendem nesses livros de história. Por trás das instituições e da participação popular, existiam algumas práticas obscuras, decisões cruéis e mecanismos autoritários que poucos conhecem, mas que, quando eles são descobertos, quando eles são desvendados, mudam completamente a forma como enxergamos aquela sociedade, a sociedade ateniense. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 fatos ocultos da democracia ateniense, aspectos pouco discutidos que mostram como essa forma de governo podia ser, ao mesmo tempo, revolucionária e muito perigosa. O primeiro deles é surpreendente. Em Atenas, existia um mecanismo legal pelo qual um cidadão podia ser expulso da cidade por 10 anos, mesmo sem ter cometido nenhum crime. Sim, é isso mesmo, 10 anos de exílio, simplesmente por decisão da maioria. Essa prática, lá em Atenas, era conhecida como ostracismo. Durante certos momentos políticos, a população reunida em assembleia votava escrevendo nomes de indivíduos em pequenos cacos de cerâmicas, que eram chamados de ostracas. E qual era o critério? Não havia necessidade de provas, nem de julgamento formal. Bastava a suspeita de que aquela pessoa poderia se tornar perigosa demais e, por isso, representar uma ameaça à democracia. O cidadão mais votado era ostracizado, ou seja, simplesmente banido de Atenas durante uma década inteira. Existem historiadores que defendem, a partir da análise das fontes, que o ostracizado poderia manter seus bens em Atenas, para reatê-lo após o fim do período de ostracismo. Mas ainda assim, ele teria que deixar para trás tudo durante esse período, durante 10 anos, inclusive sua família, sua carreira e o local onde ele nasceu. A ideia era prevenir o surgimento de tiranos, figuras que pudessem concentrar poder e colocar em risco o sistema democrático ateniense. Mas, na prática, o ostracismo também se tornou uma arma política perigosa. Os cidadãos estavam extremamente vulneráveis aos discursos persuasivos de líderes políticos, que manipulavam o medo e a desconfiança para eliminar adversários ou figuras muito proeminentes. E o mais assustador, não havia defesa possível. Bastava estar no radar errado no momento errado e o preço era o exílio durante uma década. Opa, tranquilo? Meu nome é Alan Kamura e seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje a gente vai discutir sobre 5 fatos obscuros a respeito da democracia ateniense. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso daí vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Sem falar que dessa forma você vai conseguir receber tudo que eu vou compartilhar aqui com você todas as semanas, tranquilo? Vamos agora para o segundo fato obscuro sobre esse sistema político. Quando pensamos em Atenas, a primeira imagem que costuma vir à nossa cabeça é de uma cidade vibrante, repleta de filósofos, discussões políticas que moldaram os pilares do pensamento ocidental. Mas há uma verdade incômoda que quase nunca é dita. Essa democracia ela cresceu, ela floresceu sob os ombros de uma população escravizada. Sim, por trás de toda aquela efervescência intelectual e política havia uma base silenciosa e invisibilizada de milhares de pessoas que viviam sob um regime de escravidão. E não estamos falando de caso isolado. A escravidão era uma estrutura em Atenas, era uma estrutura essencial da sociedade. Esses escravos vinham de diversos cantos do mundo antigo. Eram prisioneiros de guerras, populações derrotadas e até mesmo vítimas do comércio escravista que movimentava os mercados do Mediterrâneo antigo. Quando Atenas vencia uma guerra, o que acontecia frequentemente, especialmente no século V a.C., parte dos vencidos era imediatamente convertida em propriedade de outras pessoas. Muitos eram vendidos em feiras de escravos, redirecionados para o trabalho rural, doméstico ou até mesmo para o comércio urbano. Lá na Atenas clássica, o trabalho agrícola na agricultura, dentro das grandes propriedades, era realizado pela força de trabalho escrava, pela mão de obra escravizada.
porque os grandes senhores, os grandes proprietários de terra, eles consideravam indigno o trabalho manual e preferiam se dedicar às discussões políticas, preferiam se dedicar à filosofia e também ao lazer lá na polis ateniense ou então em uma área isolada dentro da sua propriedade, enquanto o trabalho pesado ele era exercido, executado por essas populações marginalizadas, por essas populações que eram submetidas à autoridade de outra pessoa, aos grandes senhores. É verdade que nem todos os cidadãos tinham escravos. Muitos, na prática, precisavam trabalhar na própria terra para sobreviver. Mas o fato é que o modelo idealizado de democracia só foi possível porque alguém fazia o trabalho pesado por trás dos bastidores. E mais uma coisa, a escravidão na Atenas clássica, ela não era baseada na cor da pele ou na etnia, como ocorreu aqui no Brasil colonial. A escravidão, ela era fundamentada especialmente através da aquisição de propriedade, ou seja, de trabalho humano, por meio das guerras que Atenas vencia. E até 590 a.C. também havia um outro modelo de escravidão, que era a escravidão por dívida. Quando o indivíduo ele se encontrava endividado, ele poderia ser escravizado a fim de sanar as dívidas que ele possuía em relação a outra pessoa. Só que a escravidão por dívida em Atenas foi abolida em 590 a.C. por um legislador chamado Solon, que permitiu apenas a aquisição de escravos por meio das guerras e não mais por meio das dívidas. Outro ponto curioso sobre a escravidão em Atenas. O escravo ateniense, em alguns casos, poderia enriquecer, administrar os bens de seu senhor, destacar-se em atividades como a manufatura e o comércio e até mesmo comprar a sua própria liberdade. Mas, mesmo livre, ele jamais seria considerado plenamente cidadão. A marca da servidão, o vínculo com o antigo senhor, permanecia como uma sombra sobre sua identidade social. Em resumo, enquanto a democracia se desenhava nas praças e nos debates públicos, era a escravidão que sustentava o cotidiano de Atenas. Sem ela, essa polis jamais teria tido tempo e estrutura para construir aquilo que hoje chamamos de democracia. Terceiro, a democracia ateniense não era para todos. Quando ouvimos que Atenas foi o berço da democracia, é natural imaginarmos uma sociedade onde todos tinham voz, onde a liberdade e a igualdade floresciam nas praças públicas, mas essa imagem está longe de ser realidade. Na verdade, a democracia ateniense era, em muitos sentidos, uma democracia para poucos, um sistema profundamente excludente. Você sabia que a imensa maioria da população que vivia em Atenas, na verdade, ela não podia votar nem participar das assembleias? É isso mesmo. As mulheres, os estrangeiros e, obviamente, as populações escravizadas estavam totalmente fora do jogo político ateniense. E ela não era uma exclusão parcial, era uma exclusão absoluta. Mesmo sendo consideradas cidadãs, as mulheres não tinham qualquer direito político. Elas não votavam, não discursavam nas assembleias, não exerciam cargos públicos. Elas eram mantidas à margem dos debates e confinadas ao espaço doméstico. E mais, a partir de 451 a.C., uma mudança legal determinou que para alguém ser considerado cidadão pleno era necessário ter pai e mãe ateniense, ou seja, a mulher contribuía com a sua linhagem para a cidadania do filho, mas não tinha direito algum à própria cidadania política. Além disso, especialmente no século V a.C., Atenas era palco de diversas populações estrangeiras, que eram conhecidas pela nomenclatura de metecos. Esses estrangeiros eles se tornaram preeminentes, especialmente nas atividades manufatureiras e nas atividades de comércio marítimo. Mas eles também, apesar de representarem uma grande porção da população que vivia em Atenas durante o século V, também não tinham qualquer direito a decisões políticas nas assembleias. Na prática, o que se tinha era uma democracia extremamente restrita, restringida a homens livres, nascidos de pai e mãe ateniense e maiores de idade. Estima-se, alguns historiadores eles estimam, que apenas cerca de 10 a 20% da população que vivia em Atenas no quinto século a.C. de fato tinha algum direito político. Essa exclusão sistemática nos mostra que a democracia ateniense, embora fosse revolucionária para a época, tinha muitos limites, muitas contradições e muitos lados obscuros. Quarto, problemas logísticos sérios. Quando pensamos em democracia, imaginamos um sistema extremamente bem organizado, onde a participação popular flui com eficiência e os votos são contados com precisão, correto? Mas, na democracia ateniense, haviam várias problemáticas. Apesar de toda sua fama, essa democracia enfrentava sérios problemas logísticos e problemas de funcionamento. A começar pelo básico, a própria presença do povo. Havia algumas decisões políticas em Atenas que era necessário a presença, o quórum mínimo de 6.000 cidadãos na eclésia, ou seja, na assembleia. Só que agora você imagina a seguinte situação. Boa parte da população ateniense, elas viviam no campo,
numa região que a gente conhece como Cora, é a região campesinal que circundava a polis ateniense, que circundava o centro urbano de Atenas. A maior parte da população vivia nessa região. Agora você imagina o desafio: sair dessas regiões longínquas, paralisar o trabalho agrícola, o trabalho da terra, para viajar até o centro urbano, enfrentando o calor forte, enfrentando a chuva, enfrentando o mau tempo, apenas para poder votar. É claro que muitos cidadãos não participavam das assembleias. É claro que muitos cidadãos não deixavam as suas terras para viajar até o centro da polis ateniense. O resultado disso? Votações adiadas, decisões travadas e uma democracia que, na prática, dependia do esforço voluntário da população rural. A situação ficou tão crítica que, nos tempos de Péricles, foi criada uma solução ousada, chamada de mistofória, um pagamento em dinheiro para cada cidadão que comparecesse à Assembleia. Sim, Atenas passou a pagar pela participação democrática, como uma tentativa de evitar a paralisia do sistema. Mas os problemas não paravam por aí. As votações, com exceção do ostracismo, geralmente acontecia de forma pouco precisa. Os cidadãos simplesmente erguiam as mãos para aprovar uma proposta. Nada de urnas, contagens eletrônicas ou métodos sofisticados. Era tudo no olho. Resultado: erros de contagem eram frequentes, e isso gerava diversas contestações. Muitas decisões acabavam sendo levadas aos tribunais, gerando um desgaste enorme para a administração da polis. Ou seja, apesar de ser pioneira, a democracia ateniense ainda engatinhava em termos de estrutura. Ela nos deixou um legado valioso, mas também nos mostra que mesmo os sistemas mais revolucionários têm suas rachaduras e suas dificuldades práticas. O quinto tópico é que a democracia ateniense era altamente demagógica. Por mais que ela fosse revolucionária e tivesse contado com o apoio de parte da população, ainda assim ela estava sujeita aos jogos de poder e às manipulações. A verdade é que, embora todos os homens livres e cidadãos atenienses tivessem o direito ao voto, nem todos tinham voz real nos rumos da política. Os cargos mais altos do governo, as chamadas magistraturas, eram reservadas apenas à elite, aqueles que detinham riqueza suficiente para serem considerados aptos a governar. E como se definia essa riqueza? Pela quantidade de azeite e vinho que um cidadão possuía, que eram medidas pelas chamadas medíminas, ou seja, quem era pobre podia votar, mas parava por aí. Estava fora das decisões dos bastidores, longe dos cargos de liderança, da formulação das leis, das decisões que realmente modulavam Atenas. Era uma democracia no nome, mas como o filósofo Platão disse, também era uma plutocracia, um regime dominado pelos ricos. E essa elite, claro, não era qualquer elite. Tinha acesso à melhor educação, à filosofia e, sobretudo, à sofística, uma prática que ensinava a arte da oratória e da persuasão, capaz de convencer multidões com discursos bem construídos, mesmo que vazios de verdade. Nas assembleias, isso se tornava muito perigoso. Os cidadãos comuns, em sua maioria iletrados e sem formação filosófica alguma, eram facilmente influenciados por discursos emocionantes, inflamados e manipuladores. A política virava um espetáculo. Os oradores mais hábeis transformavam o povo em instrumento de suas ambições pessoais. Não é por um acaso que vão haver historiadores, especialmente o historiador italiano Luciano Cânfora, que ele vai escrever um livro magnífico chamado O Mundo de Atenas, que vão defender, onde ele vai defender que, por mais que a população, parte da população votasse, a democracia ateniense, ainda assim, ela era ineficaz, porque essa população, ela na verdade, ela estava sob o jugo dos mais hábeis, sob o jugo do discurso político, do discurso filosófico e da sofística dominada por aqueles que detinham o poder efetivo da polis. Não é exagero. Muitos cidadãos proeminentes foram ostracizados, ou seja, exilados por 10 anos, simplesmente porque um orador habilidoso convenceu a multidão de que aquela pessoa representava uma ameaça para Atenas. Era a democracia sendo usada como arma contra os seus próprios cidadãos. No fim das contas, a democracia ateniense nos ensina muito, mas também pode nos alertar. Sem educação crítica e igualdade real de participação, o povo vira plateia de um teatro político onde os protagonistas já estão escolhidos. É claro que a visão de que as massas populacionais atenienses eram meramente um fantoche sem voz também foi questionada por outros historiadores, como por exemplo por Josiah Uber, mas ainda assim nos chama a atenção as articulações feitas pelos grandes políticos para obterem o apoio que necessitava. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso aí vai me ajudar demais, tranquilo? E eu também fiz um vídeo muito bom falando sobre o Califado Abássida da Idade Média, que foi o berço da intelectualidade, o berço do desenvolvimento científico muçulmano durante o período medieval. É um vídeo muito bom e eu vou deixar ele na tela final e na descrição desse vídeo aqui para você conferir depois, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.